para a professora da Universidade de Campinas, senhora Selma, a pronúncia aqui é Borg-Venco. Por favor, socióloga do trabalho, professora Selma Borg-Venco, com a palavra. Bom dia. Está funcionando. Tá funcionando. Bom dia a todos, a todas. Inicio cumprimentando aqui o senador Paim, presidente dessa comissão, e parabenizar pela realização aqui dessa audiência. Gostaria de cumprimentar meus colegas aqui da mesa, alguns antigos aqui de debate, de diversas conversas sobre o setor e, sobretudo, os trabalhadores, né, que eu soube que viajaram aí a noite toda para poder participar desse debate e dessa audiência. Bom, o objetivo da minha participação, vou tentar cumprir os 10 minutos, é trazer elementos aqui de várias pesquisas científicas sobre esse segmento do setor de serviços, né, que tem várias denominações, telemarketing, alguns chamam call center, centrais de atividades, que, segundo os empregadores, existe 1.400.000 empregados aqui no Brasil atuando nessa atividade, mas que as estatísticas oficiais apontam em torno da metade, menos da metade desse valor. Então, a gente já começa levantando uma hipótese que ou esses trabalhadores estão no trabalho informal, ou então eles estão registrados de uma forma não condizente com a classificação brasileira de ocupações, a CBO. Então, é uma questão para a gente debater. Bom, eu gostaria de fazer um rápido apanhado histórico aqui sobre o setor, que tem um grande crescimento nos anos 90, não é, com forte poder de racionalização do trabalho, não é, pegando a categoria dos bancários, por exemplo, que eram 1 milhão de bancários, e com a reestruturação produtiva e com as centrais de atendimento também conseguiram reduzir um grande número de bancários, né? Então, os anos 90, aquela fase do desemprego, de uma precariedade e do avanço aí das formas de terceirização, com grandes perdas dos direitos conquistados pelas categorias aí mais combativas, enfim, né? Então, nos anos 2000 é que explode, na verdade, os grandes, né, surgem os grandes call centers, com formas de terceirização, prestando serviços para os bancos, principalmente, é o primeiro cliente dos call centers, e outras empresas aí de comercialização de produtos, etc. Bom, então, assim, o que eu pensei discutir aqui hoje com vocês, pelo menos para a gente compreender esse segmento aqui do setor de serviços, a gente precisaria abordar dois aspectos. Primeiro, conhecer quem são esses trabalhadores, não é? E, por outro lado, falar sobre a organização do trabalho e a gestão do trabalho e, consequentemente, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar depois, os desdobramentos dessa organização do trabalho. Bom, então, a categoria é majoritariamente feminina, não é? Então, nós analisamos qual é a razão desse segmento privilegiar as mulheres. Segundo os empresários, é uma questão natural que as mulheres buscam mais o telemarketing, os call centers, e com isso essa justificativa só reforça a divisão sexual do trabalho, pois, segundo as próprias empresas, porque a mulher acaba tendo mais tempo para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, enfim. Então, é uma justificativa da sociedade para que a mulher permaneça nessas atividades, acumulando as atividades produtivas e também as reprodutivas, né? Então, a outra justificativa do setor empresarial é muito vinculada também a atributos construídos socialmente
em relação às mulheres. As mulheres têm mais paciência, elas geram uma maior confiança nos clientes ao falar ao telefone, etc. Mas as nossas análises indicam que a mulher, em atividades como a do call center, que marcadamente taylorista, como eu vou apontar depois, que exige uma certa obediência, uma certa submissão, apesar de reconhecer que é uma categoria bastante combativa, etc., mas eles utilizam o ser mulher, não é, para dar sustentação à sua própria organização do trabalho. Bom, além disso, são jovens. Jovens entre 18 e 25 anos, um terço desses jovens, eles vivenciam o primeiro emprego, e isso também, ser jovem, é uma qualificação, vamos dizer assim, muito cara aos empregadores. E a gente compreende de que forma? Os jovens, eles chegam com muita energia, em primeiro lugar, porque para trabalhar nesse setor precisa de muita energia, disposição, não é? Por outro lado, são jovens que estão vivenciando um emprego formal ou mesmo um primeiro emprego, não é, pela primeira vez, e, portanto, eles desconhecem podemos dizer assim, as tramas, vamos dizer assim, do mundo do trabalho, e, com isso, eles podem sofrer uma pressão muito mais forte do que em relação aos trabalhadores mais experientes, por exemplo, não é? Então, eu realizei várias entrevistas que os jovens eram ameaçados indevidamente de justa causa, porque você fez um atendimento inadequado, você, especialmente com as mulheres, né? Você teve um comportamento inadequado, etc. E, com isso, fala, olha, ou você pede demissão ou a gente vai te demitir por justa causa, né? Que justa causa é aquele termo que todos os trabalhadores têm medo, porque é uma marca no seu histórico profissional. Então, por falta de conhecimento, muitas vezes eles solicitam a demissão e, com isso, evitam que os empregadores, na verdade, arquem com uma série de custos no momento da demissão. Bom, tem outros segmentos também no telemarketing, que são os negros, os obesos, os homossexuais, os transexuais. E o setor, ele se coloca como uma forma muito democrática, não é? Como disse um empregador numa entrevista, falou assim, nós somos muito democráticos, nós aceitamos todo mundo, de qualquer cor, qualquer religião, etc. Mas o que poderia ser uma questão interessante, né, porque aparentemente é contra um preconceito, o que a gente percebe de fato é que é um uso capitalista desses segmentos que, sabendo a dificuldade que terão para conseguir emprego em outros setores, acabam se submetendo a trabalhar de uma forma, cumprindo metas além do previsto, etc., como vários entrevistados falam assim, olha, se eu não trabalhar aqui, eu sei que eu vou ficar desempregado, ou eu vou ter que trabalhar no campo da imagem e beleza, que eu não estou interessado. Então, é nesse sentido que a gente compreende que é um uso de segmentos mais fragilizados da sociedade por conta de um sério e forte preconceito que existe na nossa sociedade. Bom, em relação à organização do trabalho, como eu disse antes, as características do taylorismo, elas são muito caras para esse setor. Mas por quê? Não é? Existe um forte controle dos tempos e movimentos, né? Nossa, já? Bom, vou correr, então. Mais de 5 minutos. Tá bom, obrigada. Um forte controle dos tempos e movimentos, uma pressão enorme, uma tentativa de eliminar os tempos mortos na produção. Isso significa, entre uma ligação e outra,
o operador de telemarketing ele não tem um tempo para se recompor, nem mesmo para reidratar as cordas vocais. Então, por quê? Porque a intensificação do trabalho para essa categoria é muito forte e estamos falando de algo em torno de 140, do atendimento de 140 ligações numa jornada de 6 horas, porque 20 minutos são destinados aí à alimentação. Então, o mercado hoje, eu vou reduzir aqui bastante, eles realizam uma pressão desmedida, não é? Porque eles estabelecem metas irreais para serem cumpridas. A venda de um cartão muitas vezes vale um bombom e isso traz uma desqualificação do trabalho muito grande, não é? Então, existe o moto perpétuo, né, nesse setor de atividade é a pressão. E por isso que eu comecei falando dos jovens, das mulheres, etc. São os que ficariam mais sensíveis aí a essa pressão. E por essa razão também eu compreendo que as empresas estão se deslocando, não é, para outras localidades, pois existe carência de empregos e com isso você vai pegar esse emprego com unhas e dentes, porque você precisa de emprego, por uma baixa organização sindical e, às vezes, uma ausência de organização sindical. Então, além de poder praticar salários mais baixos, né? Então, essa, por exemplo, é uma das grandes razões que justificariam aí o estabelecimento de um piso nacional. Eu termino aqui colocando uma questão para a gente pensar, me baseando aí num título do livro do Noam Chomsky, que é o lucro ou as pessoas, né? No meu entendimento, nesse setor, nesse segmento do setor de serviços, o capital está vencendo, o lucro está vencendo em detrimento da saúde, da qualidade, das condições de trabalho dos trabalhadores. Obrigada. Muito bem. Socióloga do trabalho, a professora Selma Venco. De imediato, passo a palavra para o médico do trabalho e auditor fiscal do trabalho, Dr. Ayrton Marinho da Silva. Muito bom dia. Alô? Agora sim. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, senador Paulo Paim, pelo convite, o pessoal do Sintratel de Campinas também pelo convite. Há uma tendência, provavelmente, que todos aqui na mesa vão falar um pouco dos mesmos temas e dos mesmos assuntos, vão repetir um pouco as coisas, uma vez que a história de todo mundo que trabalha esse tema do telemarketing é exatamente o tema básico, é o sofrimento do trabalhador que está colocado lá do outro lado da linha, né, e que tem que tolerar e encarar toda essa situação negativa da lida com o cliente, da lida com a reclamação, de ter que vender compulsoriamente, obrigatoriamente, vender coisas que as pessoas às vezes não querem comprar. Então, do ponto de vista da saúde das pessoas, você lidar em conflito constante, continuadamente, isso gera um risco de adoecimento mental, em algumas vezes risco de adoecimento físico, pela obrigação de ficar ali preso àquele local muito pequeno, muito estreito, né? Exatamente por essas situações de risco de adoecimento de uma população tão grande, eu trabalho no Ministério do Trabalho já há algumas décadas, né? E a gente começou a fiscalizar, nos anos 2000, a gente começou a fiscalizar algumas empresas que começavam esse setor começava a ter um crescimento muito rápido, né, quantidades muito grandes de trabalhadores, e a gente começou a perceber aquilo que os livros que posteriormente, ou já começavam no exterior, alguns livros já começavam a mostrar uma população jovem, principalmente feminina, submetida a pressões, a tensões e gerando riscos de adoecimento. Esse risco de adoecimento, ele vai aparecer, às vezes, lá no INSS, quando a pessoa ficou afastada há um certo tempo e os peritos do INSS não têm a classificação ou a qualificação adequada para identificar esse adoecimento como um adoecimento do trabalho, então devolvem essas pessoas, às vezes, ainda doentes para o trabalho, a empresa não quer ficar com alguém doente, acaba demitindo essas pessoas, e a gente começou a perceber, eu sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a gente começou a perceber um número muito grande de reclamações de presença de pessoas jovens, pessoas novas, reclamando das situações de trabalho.
quando a gente faz fiscalização do trabalho, a gente tem uma tendência de fiscalizar muito situações de alto risco, como a construção civil, a mineração, por exemplo, o setor de transportes, setores onde existem mortes diariamente no trabalho, infelizmente. Então, fica parecendo que o telemarketing é um negócio muito suave, muito simples, porque as mesas são boas, o computador é bonitinho, porque tem microfone, porque tem tapete, porque tem ar-condicionado. Fica parecendo que essas situações não mereceriam o mesmo cuidado. E isso, na fiscalização, a gente começou a perceber isso lá no início dos anos 2000 ainda. A gente conseguiu participar de alguns grupos de fiscais, de auditores, que se interessaram pelo tema, e o Ministério do Trabalho, aqui em Brasília, deu um apoio muito grande, na época, para o desenvolvimento do anexo 2 da NR17, que é exatamente a legislação hoje que é aplicável na parte de fiscalização do trabalho no setor de telemarketing. Todos vocês devem conhecer, em parte pelo menos, né? Isso foi um período bastante longo, um período que durou aí de 3 a 4 anos, onde, não sei se todos aqui conhecem, como é o processo de desenvolvimento de uma norma do Ministério do Trabalho, que é um processo muito delicado, um processo muito custoso, porque ele é feito em sistema tripartite, e essas empresas já bastante poderosas aí nos anos 2005, 2007, elas entraram com tudo para tentar reduzir o impacto dessa norma, até que a gente conseguiu, em 2007, publicar a norma que é hoje a referência. Inclusive, a gente vê com muita satisfação algumas coisas que a gente escreveu, que a gente lutou muito para incluir na norma, que sejam utilizados hoje como bandeira, inclusive, pelos próprios trabalhadores e como, inclusive, base para algumas decisões judiciais, algumas ações da Justiça, ações do Ministério Público do Trabalho e da própria fiscalização do Ministério do Trabalho, como o meu colega Alexandre aqui, ele vai comentar sobre uma grande fiscalização que aconteceu agora recentemente lá em Pernambuco e que tem todas as características que, infelizmente, já existiam anteriormente, né? Essa questão que a doutora Selma comentou sobre a pressão, sobre a forma de trabalho, sobre as exigências sobre o trabalhador e esse tipo de população, que é uma população mais vulnerável, né? Uma população que não tem todas as defesas, que não tem ainda aquela organização forte por trás que ajuda o trabalhador a enfrentar essa situação. E as empresas que trabalham nesse setor, gente, têm uma postura muito clara de negar o risco que os trabalhadores correm. Então, todas as vezes que a gente vai discutir com médicos do trabalho das empresas, com engenheiros das empresas, com os próprios administradores, é um pouco diferente, por exemplo, da construção civil ou do transporte, onde você não tem jeito de negar, o trabalhador caiu lá do andaime, morreu, não tem jeito de você negar que existia um risco de morte ali. Então, existe uma obrigação do empregador em relação a essa situação. Mas a postura dessas empresas tem sido muito de negação. Então, você vê um programa de controle médico, como a gente encontra nas fiscalizações, em que o médico diz que não tem risco nenhum. Praticamente não tem nenhum. E isso vai exatamente contra a realidade. A realidade é um número de atestados muito grande, né? Uma fila de gente nos atendimentos médicos, uma situação muito precária de saúde em geral, e pensando que são pessoas jovens que deveriam estar na fase melhor de saúde. Então, do ponto de vista da área de saúde do trabalhador, é um tipo de trabalho que gera diversos riscos à saúde mental, riscos à saúde vocal, né? À saúde auditiva das pessoas, à saúde muscular, pelo fato de ficar preso num local muito estreito, muito pequeno, durante muito tempo, geralmente com posturas muito desconfortáveis, né? Mas o principal dessa história toda, e que tenho certeza que vai aparecer aqui na mesa em várias discussões, é essa presença constante da pressão por produção, da pressão por remuneração, uma remuneração que não é muito clara, porque dá-se um salário mínimo e promete-se que vai ter um outro salário mínimo se você bater as metas, mas ninguém sabe exatamente que meta que é essa. Se você vendeu um plano e daqui a um mês o cliente cancelar o plano, você perde a remuneração que você ganhou daquele negócio que você já vendeu lá no mês passado. São uns critérios muito confusos que, às vezes, chegam lá para a gente no Ministério do Trabalho e é muito difícil, você não tem como fiscalizar uma coisa que não está na convenção coletiva ou que não está na lei.
Então, as empresas elas se dão o luxo de falar o seguinte: olha, eu dou uma remuneração variável, a remuneração variável eu que decido como que eu vou fazer. Não colocam isso na convenção coletiva, de forma que o Ministério pudesse fiscalizar, e isso não existe na norma ou nas normas que já estão na CLT. Então, isso dificulta muito essa avaliação, essa fiscalização, e a gente fica o tempo todo utilizando os mecanismos que a gente tem. O anexo 2 da NR17, ele é muito claro quando ele fala que os programas preventivos têm que ter uma discussão sobre os riscos que os trabalhadores correm. E, infelizmente, não é bem assim que a gente encontra, né? Do ponto de vista que a gente chama de ergonomia, a ergonomia envolve muito as questões de postura, de posição, mas envolve muitas questões de horas de trabalho contínuo, falta de pausas, a sobrecarga, uma carga mental muito grande, uma carga de informações muito grande, essa lida constante com a informática, que você acaba tendo que manter um nível de atenção e de ação mental muito forte, e isso gera riscos à saúde das pessoas que, inclusive, se associam a essa questão do relacionamento com os supervisores, com as chefias, onde as chefias, e também pressionadas por essas metas constantemente, né, utilizam diversas formas de pressão, né? Quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, já vai lá mais de 10 anos, e eu estava fazendo entrevistas com trabalhadores de telemarketing, e uma menina, eu estava contando isso aqui agora mesmo, uma menina fala assim: doutor, eu estava na frente do meu supervisor e ele começou a falar negócio de demissão por justa causa, não sei o quê, eu fiz xixi na calça na frente do meu supervisor, né? Então, assim, é uma demonstração muito forte do nível de pressão que as pessoas sofrem, né? Inclusive, um grupo de trabalhadores que a gente estava entrevistando na época do desenvolvimento da NR17, uma das trabalhadoras, uma menina novinha, mais nova que minha filha, minha de 18, 19 anos, menina muito simples, muito humilde, ela vira para mim, que já que eu era o fiscal, eu era o poderoso ali de alguma forma, né? Ela vira para mim com toda a humildade dela e fala assim: doutor, mas não tem lei para esse negócio, não? Isso estou falando de 2002, 2003, quer dizer, nós estamos aí com mais de 10 anos depois disso, e nós estamos aqui debatendo a legislação e o mesmo comportamento das empresas. Então, para terminar aqui, gente, eu quero dar um voto e vamos dizer assim, um apoio máximo que a gente puder da minha área específica, que é dentro do Ministério do Trabalho, mas na minha área também de ação como médico do trabalho, de procurar estimular ao máximo a participação, o interesse dos trabalhadores pela própria saúde deles, né? E que se faz em vários caminhos, sendo que um dos caminhos é esse caminho da legislação, do poder público, né? Com certeza não é, talvez, assim, exigindo, por exemplo, a questão salarial, talvez a questão do adicional, eu vi que depois a gente vai discutir isso aqui alguma coisa, mas não é por esse caminho, talvez, né? Eu acho que a gente vai ter que ter, por parte, inclusive, das empresas, uma visão um pouco mais real e um pouco mais humanista dessa profissão que é tão importante hoje, desse 1 milhão e tanto de pessoas que sustentam toda a parte de telemarketing. Eu vou terminar aqui dentro do meu tempo. Muito obrigado, professor.